Vamos ver se vai dar certo. Vamos prosseguir. Já está gravando, tem REC aqui. Ok. Bom, vou mudar aí a tela. Já mudou a tela? Vamos ver aí como é que tá ainda. Mudou, né? Introdução. Introdução. Então vamos fazer a nossa introdução, então. Ok, o tema, como já foi dito, ética cristã, jogos de azar e os vícios. Né? Jogos de azar e os vícios. Ok? O interessante dessa lição, né, que nós poderíamos ressaltar, é que ela vai fazer uma série de questionamentos interessantes e, às vezes, até um pouco polêmico para algumas pessoas, né? Pode gerar algum certo tipo de discussão, tá? Mas é normal, é um tema um tanto controverso, certo? Ele vai começar falando aí sobre a questão dos jogos de azar, fazendo um resgate histórico, certo? E a gente poderia começar a fazer algumas definições. Por exemplo, o que seria um jogo de azar, né? Considerado o que é um jogo de azar? Qual é a conceituação que a gente pode dar para isso, tá? Então ele vai citar aqui alguns pensadores, certo? Vai citar alguns pensadores. Ele vai citar o pastor. Na verdade, ele não era pastor, ele era educador, teólogo americano, né? Ele era editor daquela revista Cristianismo Hoje. É o Kenneth Kentzer. Ele foi um grande pensador cristão americano. E ele dizia que o jogo de azar é aquele onde o ganho egoísta, né, ou um ganho egoísta, ele é obtido às custas de outra pessoa. Tá? A outra pessoa ela arrisca um bem ou um valor em uma situação artificialmente construída, certo? Uma situação artificialmente construída. Então isso significa o quê? Isso significa que um jogo de azar ele pressupõe alguém que vai levar uma vantagem financeira ou de algum bem, né, algum valor, vamos dizer assim, usando a linguagem da ética, né, desse estudo da ética, algo de valor, e ele levará essa vantagem em detrimento de outra pessoa. Por isso a expressão jogo de azar, né? Alguém poderia dizer poderia usar a expressão jogo de sorte. Por que jogo de sorte no lugar de jogo de azar? Né? Sorte de quem ganha, mas sempre tem um azar de quem perde. Então ele diz que é uma situação onde há um risco artificial. O que quer dizer o risco artificial? Quer dizer que é uma situação em que não é resultado de uma circunstância alheia à vontade daquela pessoa que participa. As pessoas entram no jogo de azar sabendo da grande possibilidade de perderem, né? de saírem perdendo daquela situação. Então, por isso que ele chama de situação artificialmente construída. E ele ressalta para essa questão de que há sempre alguém que ganha às custas de outra pessoa. Sempre alguém que ganha às custas de outra pessoa. Ok? Então, essa é uma definição dada pelo Kenneth Kantzer, que é citada pelo autor da revista. Ok? Uma outra definição é a do Hewlett Barnett. Esse ativista social americano, né, esse sim, ele era pastor, ministro do Evangelho, e ele era professor de ética cristã. Tá? Na conceituação dele, ele diz que o jogo de azar ele pressupõe a transferência de valor de uma pessoa para outra com base na mera probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade é o cálculo, na matemática, a probabilidade é o cálculo das chances de um evento ocorrer. Esse evento seria um ganho ou uma perda. Tá? Então, isso seria a probabilidade é justamente o cálculo da possibilidade de um evento ocorrer. Então, ele dizia que você transferiu um valor de uma pessoa para outra, né, somente baseado na probabilidade, na possibilidade daquela pessoa ganhar ou perder. Né? Ele colocava isso. Então, veja, esses dois autores, eles definem o jogo de azar mais ou menos da mesma maneira. Como? Existe uma situação de risco, onde alguém perde um valor, né, e outra pessoa ganha. Ou
algumas pessoas, a gente podia ampliar o entendimento, né, o jogo coletivo. Algumas pessoas perdem valor para que uma ganhe, por exemplo, né, ou que algumas ganhem, né? Então, essa é a definição de jogo de azar dada por esses dois autores, certo? Os dois autores vão trabalhar isso aí. Ok. Bom, de qualquer forma, se a gente pensar em termos de Brasil, o Brasil ele tem uma situação interessante, ao meu ver. Ele é tolerante com algumas formas de jogos de azar e com outras não. Ele tem uma legislação, vamos dizer assim, meio que dúbia, né, ou parcial. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem jogos que podem ser considerados jogos de azar no Brasil e que são oficiais e são mantidos pelo governo. Por exemplo, as loterias federais são um exemplo disso, né? As loterias federais, elas são legalizadas, tá? Não deixam de ser um jogo de azar, porque vai entrar dentro do conceito do Barnett, certo? E do Kenneth, que diz que quando todo jogo em que há uma possibilidade de alguém perder por mera probabilidade para que outros ganhem ou que outro ganhe, é considerado jogo de azar. Então a gente pode dizer que a Loteria Federal, apesar de ser uma coisa oficial, é um jogo de azar, né? Você faz apostas e a possibilidade de você perder, na verdade, é muito maior, 1000 vezes, né? Mais de 1000 vezes maior do que de ganhar. Então, no Brasil, existe a questão da Loteria Federal, algumas atividades como o jockey, né, que é a aposta em cavalos de corrida, certo? Jockeys clubes, eles também são legalizados, também são aceitos, e se faz apostas, né? Os sorteios e os bingos, desde que eles sejam beneficentes, né? Os bingos e sorteios beneficentes, eles são aceitos no Brasil também. Não são considerados jogos de azar. Só que na origem da definição, no sentido da definição, todas essas coisas aí poderiam ser muito bem consideradas jogos de azar, tá? O autor ele vai citar também a questão dos jogos que são clandestinos, né? Os jogos clandestinos. Então, aí você tem a figura, por exemplo, do jogo do bicho, né? Você tem a figura dos caça-níqueis, são jogos clandestinos, e outros jogos assemelhados a esse. Inclusive, uma observação que eu faço é que cresceu muito e é muito usado hoje, expandiu muito isso, a questão dos jogos de azar utilizando a internet. Tem muitos sites de jogos de azar no exterior, né, já que no Brasil não é permitido, não é legalizado, mas há muitos jogos de azar, jogos de cartas online, você pode jogar poker, você pode jogar diversas modalidades de jogos de cartas, e apostando, né, valendo mesmo dinheiro apostando. Então, isso foi muito ampliado hoje, isso é bem ampliado, tá? O autor faz uma observação aqui, né? Ele fala sobre a questão do mercado de ações, que se usa a expressão jogo de mercado para mercado de ações, só que no caso de mercado de ações, apesar de haver um risco e de haver probabilidades envolvidas, né? Não existe a questão de pessoas estarem apostando no sentido de que haverá prejuízo de várias pessoas para que uma ganhe. Então, não existe isso no mercado de ações. Na verdade, o mercado de ações é uma atividade econômica, uma atividade financeira, em que você precisa ter conhecimento para poder fazer investimentos e fazer os saques na hora certa. Não seria bem uma questão de probabilidade, porque não há um sorteio. Não existe sorteio aleatório. Na verdade, o que há é o conhecimento de mercado. Então, a gente não poderia considerar o mercado de ações como uma casa de apostas, uma mera casa de apostas, ou um jogo. Eu acho que seria aí já uma visão muito simplista, muito ingênua considerar. Tá? E ele cita também a questão, ele faz a comparação com a indústria de seguros, tá? Só que a indústria de seguros, menos ainda. Né? A indústria de seguros, ela é uma indústria
que funciona também à base de certa probabilidade de alguns eventos acontecerem, mas, mais uma vez, não existe questão de apostas, né? O que existe é uma espécie de previdência para acontecimentos que eles chamam de sinistros, né? Que são os acontecimentos inesperados, as perdas e os danos inesperados. Então, ao meu ver, o autor também ele não coloca isso, mas, assim, ao meu ver, essas duas questões do mercado de ações e da indústria de seguros, elas estariam fora dessa análise. Eu acho que elas não encaixam nessa possibilidade do jogo de azar. Elas não podem ser classificadas como os jogos de azar, certo? Não dá para classificar. Ok? Então, muito bem. Vamos então avançar para a gente ampliar esse entendimento. Depois a gente abre um espaço, né? Para a gente poder fazer algumas perguntas. Se tiver alguma pergunta aí, vá anotando. Se tiver algum comentário para fazer, anote também. Que daqui a pouco a gente abre esse espaço aí para fazer esses comentários. Ok? A gente abre espaço para fazer os comentários. Muito bem. Vamos em frente. Bom, a gente podia traçar aqui uma relação entre os vícios, né, os jogos, os vícios e a compulsão. Isso aqui seria muito interessante, porque isso aqui amplia o nosso debate, certo? Isso aqui amplia o nosso debate. Ok? Fazemos aqui uma ampliação do nosso debate. Essa colocação, essa relação, tá? A pergunta que eu faria para relacionar jogos, vícios e compulsão é essa aqui. Falar sobre a dinâmica do vício, né? Quando é que uma atividade ela se torna um vício? Uma atividade qualquer humana, quando é que ela se torna um vício? Tá? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa dinâmica do vício, porque ajuda a ampliar o debate que a revista traz, né? A problemática que a revista traz. Bom, nós temos um esquema aqui que nos mostra mais ou menos como é que é esse ciclo, né, essa dinâmica de um vício. Você tem, em primeiro lugar, aqui a experiência, como tudo começa com a experiência. O que é a experiência? O primeiro contato com aquela atividade, certo? O primeiro contato com aquela atividade. Então, por exemplo, a pessoa que experimentou, né, o cigarro pela primeira vez. A pessoa experimentou o cigarro pela primeira vez. Essa é a atividade. O cigarro aqui seria a atividade humana. Seria essa prática, né? De experimentar o cigarro. Ok? Logo em seguida, você tem um processo de satisfação. Tá? Aqui há uma satisfação. Por quê? Porque, certamente, essa atividade ela vai gerar, tá, algumas substâncias que elas são neurotransmissoras, dopamina, tá, por exemplo, e isso vai gerar no cérebro uma sensação de satisfação. Tá? Gera no cérebro esse bem-estar e essa satisfação. Então, essa segunda fase aqui. Okay? Depois disso, vem a fase da culpa. A partir da conscientização, por exemplo, do mal que o cigarro faz ao indivíduo. Então, vem a fase da culpa. A culpa, ela gera uma série de situações, ela desencadeia uma série de situações no cérebro que levam a pessoa ao estado melancólico. Né? Você se sente aqui incomodado. Você se sente aqui, então, com esses sentimentos de culpa. Tá? Para aliviar os sentimentos, você vai de novo em busca da experiência. A experiência traz a satisfação, isso alivia esses sintomas da culpa, que é a angústia, a tristeza, a vergonha, por exemplo. A satisfação, ela faz isso, tá? E você entra de novo nesse estado de culpa. Você percebe que aqui há um ciclo, tá? Quando esse processo, esse hábito, esse vício, ele se prolonga, aí entra aqui um novo componente. A gente pode ampliar aqui o nosso slide para um outro componente. Tá aí, ó. O slide um pouquinho mais ampliado. Você vê a experiência, aqui aparece a função do gatilho, a figura aqui do gatilho. Por quê? Porque a partir de que a experiência ocorreu, a satisfação e o ciclo que você viu no outro slide completou-se, a partir daí aparecem a surgir os gatilhos, que são o quê? São os eventos que estimulam, tá, o uso, né, ou a prática daquela experiência. Então, o gatilho pode ser um ambiente, o gatilho pode ser
uma pessoa que também tem aquela compulsão. O gatilho pode ser um aroma, um gatilho pode ser uma visão, né, de algo que remeta à necessidade daquela atividade, de uso daquela atividade. Então, quando se prolonga esse ciclo, tá, aparece a figura do gatilho, que é a figura que vai promover a manutenção, vamos dizer assim, do ciclo. É aí que muitas vezes acontece aquela questão de quando a pessoa quer interromper aquela atividade, aquela compulsão, ela não consegue porque os gatilhos eles atuam como estimuladores, né? São situações que estimulam, elas trabalham como estimuladores para continuar o ciclo, tá? É interessante colocar essa dinâmica, irmãos, para a gente compreender que esse ciclo ele pode se estabelecer com qualquer atividade, com qualquer experiência humana. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer atividade humana pode se tornar um vício desde quando? Desde quando essa atividade ela passa a interferir no seu bem-estar. Quando ela começa a interferir nas suas relações, quando ela começa a interferir no seu dia a dia, na sua rotina, essa atividade se tornou um vício. Então, é importante definir isso, porque a gente poderia dizer que qualquer atividade humana ou qualquer ação que proporcione bem-estar, certo? Ela ativa essas sensações do cérebro e ela pode se tornar um vício. Ou seja, ela pode se tornar algo prejudicial. Por exemplo, coisas simples, né? E até boas, como, por exemplo, atividade física. A atividade física é uma coisa boa, né? Paulo diz assim que a atividade física, o exercício corporal, tá? Ele para pouco se aproveita comparando com o amor, com o exercício da piedade, que leva ao caminho eterno, que leva à eternidade. Mas ele não está dizendo que a atividade física não tem nenhuma, né? Não tem nenhum benefício, não tem nenhum valor, certo? Ele não está dizendo que não tem nenhuma função. Ele está dizendo que em comparação com o amor, com o exercício do amor, tá? Ela tem pouco proveito em comparação. Mas nós sabemos que a atividade física tem uma importância muito grande para a saúde e bem-estar geral. Não só físico, como mental também. Hoje isso é bastante comprovado. Tá? A atividade física é um dos coadjuvantes no tratamento contra a depressão, por exemplo. Tá? Mas veja só, a atividade física ela produz dopamina, produz também adrenalina, e isso dá uma sensação de satisfação e de energia no corpo. O problema é que tem pessoas que se viciam nessa sensação. Então, sabe aquela pessoa que vai para a academia de manhã, agora nem tanto, né? Mas aquela pessoa que ia para a academia de manhã, de tarde e de noite, pronto. Então, aí há um exemplo de uma atividade humana boa, uma atividade humana saudável, mas que pode se tornar em algo prejudicial. Essa pessoa ela pode começar a ter problemas nas articulações, essa pessoa pode ter as suas relações afetadas por causa do tempo que ela passa na academia, e obviamente o tempo que ela não tem com a sua família, isso pode interferir na sua atividade profissional, em função realmente da dedicação do tempo, né? Ela pode entrar num processo de fadiga também corporal, isso pode interferir no seu trabalho. Então veja, qualquer atividade humana, mesmo boa, que entra nesse ciclo de compulsão e que passa a interferir na vida, no cotidiano, na rotina, é classificado como um vício, mesmo que tenha como experiência inicial uma coisa boa, certo? Então é muito importante entender isso. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer um de nós está sujeito a isso. A sociedade ela costuma classificar os vícios, né? Os vícios clássicos, falar sobre psicotrópicos, falar sobre bebida, né? Sobre o cigarro, etc. Né? Os vícios de origem, estimuladores químicos, né? Origem química. Mas muitas coisas podem se tornar vício. Quer ver um exemplo de uma coisa boa que pode se tornar um vício sério na vida de muita gente? O trabalho. Existem pessoas que são viciadas em trabalho, né? Pessoas que são viciadas em trabalho. Então vejam um exemplo de uma atividade humana boa, que
uma atividade humana boa que pode se tornar em algo negativo. Muitas outras atividades humanas podem se tornar. Agora, aquelas atividades que estão mais ligadas com as nossas sensações básicas e nossas necessidades básicas, elas tendem a ser mais difíceis de ser vencida, né? A compulsão alimentar, por exemplo, né? A famosa gula, né? A famosa gula. O som por exemplo, pode diminuir para mim. Compulsão pelo sexo. Sala. Foi para todo mundo? A compulsão pelo sexo são atividades que, quando se tornam vícios, elas podem se tornar seriamente complicadas, tá? O autor, ele vai citar aqui, a gente está falando de compulsão e de vício, ele está falando aqui, ele vai citar sobre o vício dos jogos. Ele vai citar o vício dos jogos e ele vai dizer que nos Estados Unidos já existem estudos que mostram uma grande quantidade de pessoas viciadas em jogos. Então eu vou aproveitar aqui e vou incluir, além dos jogos de azar, eu vou incluir aqui também os vícios eletrônicos, tá? Os vícios eletrônicos, você tem aí os vícios praticamente, né, principalmente os vícios eletrônicos, que podemos classificar nos jogos digitais, tá? Os jogos digitais aqui do lado esquerdo, e podemos classificar também a questão do vício nas redes sociais. Então, isto hoje é uma realidade, tá? É algo que tem aumentado muito, inclusive a Organização Mundial de Saúde já estuda incluir as redes sociais e os jogos eletrônicos na categoria das doenças mentais, tá? Os jogos de azar eles já estão incluídos. Agora eles estão pensando em incluir também os jogos eletrônicos e as redes sociais dentro dessa categoria. Criar uma categoria, tá, que determine ou classifique pessoas viciadas em redes sociais e pessoas viciadas em jogos eletrônicos. E tem o caso de pessoas que são viciadas nas duas coisas. Não me pergunte como isso é possível, mas tem pessoas que são incrivelmente viciadas nas duas coisas. Alguém está querendo fazer uma observação aí? Eu acho que o pastor, ou o irmão, só quero chamar ele de pastor, vai que é, né? O irmão César Holanda estava falando também, mas recentemente foi veiculado um vídeo de uma menina dentro de um aeroporto, dentro de um avião, quando a mãe pede para ela desligar o celular, porque na hora que vai decolar precisa desligar o celular, e a menina entra num surto realmente muito terrível, expõe a mãe, ela grita, ela fica desestabilizada emocionalmente, grita com as pessoas, e aquilo torna uma comprovação muito mais psicológica da prisão que essa menina estava, a questão do vício eletrônico, realmente a falta de limite. Era algo que Sim. era para ser controlado com medicação. Isso mostra como é perigoso essa questão dessa dependência e do cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não isso. Não, eu vou passar um dia sem olhar o celular, mas isso a gente observa muitas pessoas mesmo que criticam, que falam, que não sei o quê, mas quando você olha a prática cotidiana, frequência acima do padrão, vamos dizer assim, não consegue se desligar da eletrônica mesmo, assim, isso seja o celular, ou seja mesmo um jogo ou rede social. Exato. Uma das principais características de qualquer pessoa que está num ciclo compulsivo, um ciclo vicioso, uma das principais características é a negação, né? É a negação. Geralmente a pessoa não admite que tem o problema, tá? Não admite. Uma coisa interessante também de se colocar é que o Brasil, ele é o terceiro país no mundo onde mais as pessoas passam tempo conectadas na internet. É o terceiro, ficando inclusive à frente de países como Estados Unidos, tá? Então é muito sério essa questão no Brasil, tá? É algo muito sério.
Geraldo, E nesse período da pandemia, nesse período que nós estamos vivendo, me parece que isso está exponencial. Isso cresceu muito mais agora nesse período. Aí é que tem pessoas agora que estão totalmente inclusas dentro desse ciclo de compulsão, tá? Você percebe isso analisando as redes sociais, né? Você percebe isso. O exemplo disso são as fake news. Então, aí, olha aí, a CPI das fake news no ar. Geraldo, pois é, né? O uso de recursos públicos, inclusive para isso, pessoas pagas pelos cofres públicos para fazer fake news. É uma coisa muito séria, isso mostra, né, o alcance da rede. E outra coisa, você percebe muitas vezes, assim, algumas pessoas negam, né, tal, mas você percebe que até em grupos, certos grupos onde você encontraria pessoas que você considera pessoas centradas, pessoas equilibradas, você consegue perceber em determinados grupos pessoas que não saem dali. Elas estão a hora que você entrar, as pessoas estão naquele grupo postando. E a gente fica perguntando. E eu me fiz essa pergunta várias vezes, mas vem cá, essas pessoas não têm nada o que fazer, né? Inclusive servos de Deus, pessoas obreiros, pessoas comprometidas. Você olha assim, meu Deus, esse povo não tem o que fazer. Esse povo não tem nenhuma outra atividade, porque a hora que você entra, tá o cara lá. Se você der um bom dia, o cara tá lá dando uma resposta contrária, um negócio, fazendo um comentário, alguma coisa. Você fica pensando assim, o que essa pessoa tem de fazer na vida? Porque parece o que ela faz é passar o dia respondendo coisas nos grupos de WhatsApp, ou no Twitter, né? Ou no Facebook, ou em coisas semelhantes. Então é incrível como tem pessoas que passam simplesmente o dia inteiro nessa pandemia, o dia inteiro, obreiros mesmo, o dia inteiro nessas redes sociais. É incrível como as pessoas estão não é só na pandemia, então, não, hein? Não é só não, mas não é só não. Mas me parece que a pandemia é o grande gatilho para o aumento dessa compulsividade. É o grande gatilho atual. Eu acho que Ronildo ia fazer uma observação. É isso, Ronildo? Isso. Possível. Na verdade, é só colocar mais um adendo aí ao que você colocou. Hoje nós temos um grande problema, porque isso começa desde a terra infância, né? Por exemplo, a minha filha ela tem 3 anos de idade e ela consegue já, né, acessar, por exemplo, se ela quiser assistir um vídeo dos que ela gosta de assistir, ela consegue sozinha acessar isso. Ou seja, esse vício, né, ele começa muito mais cedo hoje, né? Um exemplo nosso, eu não sei se vocês foram assim, eu vim ter celular com 19 anos de idade. Então, meu primeiro celular, eu tive contato, né, com o celular aos 19 anos de idade. Ou seja, a Ana Laura já teve aos 3 anos de idade, aos 2 anos de idade. Então, perceba que a coisa é bem mais séria, né? Hoje em dia, a meninada já cresce com o celular na mão. E é um risco muito grande. Aliás, a futura geração, que é essa geração que tem agora dos nossos filhos, será a futura geração, digo, de humanos, vão estar muito conectados mais com esse mundo cibernético, com esse mundo, né, virtual, serão mais robóticos, né, no sentido de mentalidade, no sentido de atitude, do que a nossa geração, que teve contato com o celular ou com as redes sociais muito tempo depois, como é o meu caso, como é o caso de muitos irmãos aqui. Então, vale a gente, dentro dessa perspectiva da ética cristã, se possível, proteger os nossos filhos de entrar nessa dinâmica de vícios, né? Nesse ciclo. Porque é muito sutil a linha, né? Que separa o viciado do não viciado, né? E como você mesmo disse, uma das características de quem está viciado é de negar o vício, né? É de dizer que não, de que tá tudo bem e etc, tá? É só uma observação a mais para a gente tomar cuidado com a criação, especialmente quem tem criança, como é o meu caso, de determinar alguns limites. Por exemplo, aqui em casa, Isaac e Ana Laura, eles acessam. Mas Ana Laura é de 15 a 20 minutos por dia e Isaac é no máximo 1 hora por dia. Aí ele já sabe. Se ele quiser acessar de manhã 15 minutos, à tarde 15 minutos e à noite, mas é 1 hora determinada por dia para acesso
para eles jogarem, para eles brincarem na internet, acessar algum vídeo e tal. Então, assim, é um cuidado que a gente pode ter. Não vai dar para a gente retirar totalmente, porque a gente está nesse momento vivenciando essa perspectiva, mas dá para a gente, pelo menos na terra infância, fazer um controle, né? Para que isso não saia do controle e não extrapole os limites, né? É só uma observação. É verdade. Professor Jordão. Oi. Professor Jordão. Oi. César Holanda. Já existem algumas pessoas, donos de estabelecimentos, nos Estados Unidos, algumas turmas, alguns grupos, que se reúnem para ir para uma pizzaria, alguma coisa, eles fazem o seguinte já. Pode até entrar com os celulares, mas existem os lugares específicos, dentro de alguns restaurantes dos Estados Unidos, que não é mais permitido entrar com os celulares. E outros até permitem, mas entre os grupos de amigos, aquele que usar e colocar a mão primeiro no celular será o pagador da conta integral. Como estratégia de coibir um pouco viver aquele momento, né? Que eles falam de live in moment, ou seja, viver o momento, né? Com os amigos, né? My friend, aquela coisa toda. E aqui no Brasil essa moda começou a pegar. Eu fui com a Flávia ali numa pousada depois ali de Touros, que é muito conhecido. Como é que é o nome, Flávia? Aquela praia muito conhecida, que é a Pipa. São Miguel do Gostoso? São Miguel do Gostoso. E quando nós entramos na pousada, a primeira coisa que o gerente da pousada disse: olha, os celulares ficam bloqueados, vocês só podem pegar esse celular quando sair do hotel. Então, existem algumas pessoas que estão querendo frear um pouco essa situação. E eu acho isso, de certa forma, muito interessante. Apesar de que eu acho que a cultura online está muito, muito, muito aguda, muito intensa. É verdade. A tecnologia da informação, ela, sem dúvida, ela ampliou a capacidade da nossa geração, a capacidade mental. Inclusive, existem pesquisas científicas que mostram isso, né? Esse desenvolvimento da nossa mente, do nosso cérebro nessa geração, inclusive a contribuição dos jogos para isso também. Agora, o problema é que, como Paulo diz, nenhuma coisa em si mesma ela será benéfica ou má. Cabe ao ser humano, e da forma como ele utiliza, torná-la má ou não. Né? Está muito. Eu estou parafraseando Paulo, claro, mas assim, nessa linha, nesse sentido. Então, sobre aquilo que o Ronildo colocou, né, sobre a questão da criança, os especialistas até recomendam que a criança, se possível, até os 3 anos, não tenha nenhum contato com o equipamento eletrônico. Por que isso? Por quê? Porque é durante esses 3 primeiros anos onde ela constrói, né, as suas relações, as primeiras relações de afetividade, e é nesse período que ela consegue fazer a distinção entre ela mesma e a mãe, porque no começo da vida humana, a criança ela não consegue separar muito bem o que é ela e o que é a mãe, né? Ela pensa que a mãe é uma extensão dela. Então, isso é o primeiro aninho, tal, até o 3º ano, isso está sendo determinado, delimitado. Então, eles dizem que não é interessante acrescentar um 3º elemento nisso, que seria o eletrônico. Não é interessante, isso aí traria prejuízos. Então, o Ronildo colocou a questão do limite do tempo. À medida que a criança vai crescendo, você pode ir ampliando esse limite do tempo, mas é muito importante limitar o tempo. É importantíssimo, né? E isso vale também para jovens, isso vale também para a gente. Por quê? Porque, como foi dito aqui, é algo que alcança muitas pessoas hoje. Tá? Então, o simples fato de você dizer para o seu filho, filho, vamos dar um tempo nisso aí, vamos jogar uma bola ali no pátio, vamos sair para passear com o cachorro, né? Parece ser uma coisa trivial, parece ser uma coisa, né, corriqueira, mas tem um forte impacto, porque você sai daquela rotina e você passa a fazer outras atividades que não são virtuais. Então, você coloca uma situação de equilíbrio nisso, né? Você vai dando uma situação de equilíbrio. Ok? Então, muito bem. Só para a gente rir um pouquinho e fixar, eu coloquei esses 2 cartoons aí. Tem mais uns cartoons para frente para a gente rir um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ler aí. No lado esquerdo, o cara tá tomando banho e o celular dele tá empacotado. Ele botou o celular dentro de um plástico.
amarrou um plástico aí no celular para não deixar de usar o celular quando está tomando banho. Né? E no lado direito, a moça está pedindo para o assaltante esperar um pouquinho até ela postar no Facebook que foi assaltada. Você consegue ver aí? Então, esses cartoons aí, eles ilustram muito bem essa situação que a gente está falando, de forma cômica, né? Mas ilustra muito bem, né? Inclusive, essa questão de postar tudo, você tem pessoas hoje que elas postam todos os detalhes da sua vida, até as coisas mais bizarras que você imaginar, a pessoa posta, não tem limite para isso hoje em dia, não é verdade? Professor Jordão. Oi. Na intervenção aí, na observação de Ronildo, eu consegui vê-lo aqui pela minha telinha. Agora, quando você fala em expor alguma figura aí, eu não consigo ver, será se tem algum problema? Eu consegui ver Ronildo falando, a imagem dele, mas não estou conseguindo ver as suas imagens, entendeu? Isso é que eu daqui não... É aquele macete que o Fábio falou, da telinha, aquele macete lá que ele falou da tela, acho que tem que clicar de volta na tela. Eu clico e não consigo, eu já cliquei várias vezes, mas tudo bem, vamos prosseguir. Pode ser trânsito de informação. Você, por exemplo, tenta desligar a sua câmera e ligar a dele. Entendeu? Você sabe como é que desliga a sua? Tá me ouvindo? Não, eu sou meio leigo, vamos lá. Em cima da sua imagem vai aparecer 4 Bora, gente, eu tô ouvindo tudo, mas não tô vendo tudo e ouvindo. Enquanto César vai mexendo aí, a gente vai continuando. Continua, professor. Vamos para frente, let's go. Bom, nesse outro slide aí tem... Nesse outro slide aí tem... É aquilo que a gente estava falando, né? Casal na mesa, aí ela recebe uma mensagem, ela está lendo um artigo na internet dizendo que as redes sociais afastam as pessoas, né? Ela tá digitando lá que as redes sociais afastam as pessoas. Ela não está lendo um artigo, ela está digitando, né? Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. E ele está respondendo, o marido do outro lado, também pelo equipamento eletrônico, dizendo, eu não acho. E o garçom está curtindo lá o papo deles, né? Então, cada um com o celular, isso ilustra bem a questão do que a gente está debatendo, do que a gente está falando, tá? E aí vai aparecer aí os novos medicamentos que eu estou lançando aí, tá? Quem quiser, alguém que está precisando, souber de alguém que está precisando, tá aí, ó. É o WhatsApp para acalmar as neuroses decorrentes do uso abusivo do WhatsApp. Instagramicina, para quem é viciado em Instagram. E o FaceZepan para quem é viciado em Facebook. Certo? Então, essas 3 medicações aí que estão sendo recomendadas pelos especialistas para o pessoal que está viciado nisso. Né? Vamos em frente. Bom, e aí saindo dessa questão dos vícios, né? Inclusive, César Holanda estava colocando a questão de algumas iniciativas, né? Em alguns lugares, algumas iniciativas. Você chega em alguns lugares, por exemplo, eles dizem assim, não dispomos de Wi-Fi, conversem entre si. Tem aquela plaquinha, né? Não dispomos de Wi-Fi, conversem entre si. Tem muitas iniciativas nesse sentido, realmente, de tentar diminuir esse uso. Porque a gente percebe já o abuso disso, né? Onde isso está levando as pessoas. Ao isolamento que as pessoas estão entrando a partir disso aí. Então, realmente, é como o César falou, tem muitas iniciativas em vários lugares do mundo para que as pessoas diminuam mais o uso dos eletrônicos. Tá? Existe a sua importância, nós estamos usando eletrônicos agora, nesse momento, é uma ferramenta importante, mas existem iniciativas para que isso não se torne uma compulsão. Tá? Muito bem. No que a Bíblia fala sobre os jogos de azar? Geraldo, deixa eu só fazer uma intervenção rapidinho. Sim. Isso foi muito bom você ter colocado para a gente não entrar nos extremos, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, o celular não presta, vou jogar o celular fora, né? As redes sociais são ruins, não vou usar. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos extremos, né? Você parafraseou Paulo, ele escreve um texto, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 6, também tá no capítulo 10, quando ele fala sobre tudo me é lícito, né?
mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, nem tudo é interessante, né, para a nossa vida. Então a gente tem que saber limitar as coisas, né? A coisa ela é ruim quando ela foge quando ela extrapola o limite daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que traz resultados positivos. Então, nessa perspectiva, o vício seria, por Paulo, vamos dizer assim, trabalhado como extrapolamento daquilo que é bom. Então, por exemplo, eu posso usar as redes sociais? Posso, mas tudo com limite, né? Tudo com ele utiliza muito a expressão domínio próprio, né, para falar dessa questão do equilíbrio, né? Então, é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Trabalhar com equilíbrio, trabalhar dentro da perspectiva dos limites. E a partir do momento que a gente perceber que está sendo vítima, inclusive, disso, é só a gente se colocar na dependência de Deus e, como o próprio nome já diz, né? Manter o equilíbrio, pedir a Deus, se a gente, de repente, está nessa perspectiva, que Deus possa tratar isso e tentar manter o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, né? Todo extremo é perigoso, inclusive o da ausência também hoje, né? Dessas redes, né? Exatamente. E são dois passos importantes. Primeiro, reconhecer que tem um problema, que talvez seja o passo mais difícil, reconhecer que tem um problema. Segundo, contar com a ajuda de Deus e das pessoas, né, que nos querem bem, ouvir essas pessoas, e evitar as situações de gatilho, as situações que levam a gente de volta àquela compulsão. E uma coisa muito importante de se entender é que geralmente não, em todos os casos de vício e de compulsão, a compulsão é justamente essa incapacidade de você se controlar. Quando é que eu sei que eu sou compulsivo? Quando eu não tenho capacidade, não tenho domínio próprio para me controlar os meus impulsos em relação àquela atividade, né? Então isso é a compulsão, é quando você não tem condições de controlar os seus impulsos, certo? Então, geralmente, todas essas situações, elas têm uma origem. Alguma carência existe na minha vida. Tem alguma coisa, tem alguma carência. Há algo que me falta. E eu busco nesse vício. Eu busco nessa sensação de bem-estar, de prazer, certo? Então, isso é uma coisa importante. A pessoa precisa identificar o que é que está faltando na sua vida, nas suas relações, que você está buscando nisto, ou que aquela pessoa que você ama, ou que você conhece, está buscando nisto, na compulsão, né? A compulsão, ela se torna como um sinal, como um sintoma de algo mais profundo que precisa ser tratado, ok? E o que a Bíblia fala sobre os jogos de azar? Vamos pegar aqui o que o autor está colocando, jogos de azar. Ele cita Isaías, capítulo 65, verso 11, que diz: mas para vós, os que vos apartais do Senhor, é uma repreensão do profeta, né? Os que vos esqueceis do seu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino, né? Quem são... o que ele quer dizer com essas expressões, né? Ele usa a expressão fortuna, que é gad no hebraico, mesma coisa que sorte, né? E mene para destino. Ele usa essas duas expressões do hebraico para se referir a uma ou a duas entidades, né, no mundo antigo. Os assírios e babilônios, eles tinham, entre os seus deuses, seus vários deuses, existia uma deusa que eles denominavam de sorte e um deus destino, né? Deus a sorte e o deus destino. E era comum eles colocarem uma mesa e alimentos, né, e bebidas, uma bebida de vinho doce, para assegurar a boa sorte. Eles faziam muito isso no final do ano, mais ou menos como aquelas superstições que as pessoas têm no final do ano, né? Negócio de comer ervilha, pular as ondinhas no mar. Então, eles tinham, os babilônicos e os assírios, eles tinham isso já herdado de povos mais antigos, né, acadianos e povos mais anteriores, mas eles herdaram esses costumes, a religião do Mesopotâmia, né? A religião mesopotâmica. Eles tinham esse costume de colocar essa mesa com alimentos como se fosse uma espécie de ceia de final de ano e dedicar a Deus a sorte
e a bebida, os alimentos à deusa sorte e a bebida ao deus destino, para que eles tivessem um bom ano novo. Inclusive, os cananeus também tinham esse costume, e a prática já era um pouco mais ampla, porque os cananeus eles também faziam isso com mais frequência, certo? Sempre que no calendário astrológico deles iniciava o período da constelação de Touro, eles colocavam essas mesas. Então, eles faziam isso com mais frequência, né, do que os outros povos. E o interessante é que, apesar desses povos serem idólatras e usar muito imagem de esculturas, curiosamente, para esses dois deuses, a deusa sorte e a deusa fortuna, eles não utilizavam imagens de escultura. Eles não utilizavam. Esses deuses eram representados por estrelas, certo? Por estrelas. Você sabe também que essas religiões do Mesopotâmia têm muito a ver com astrologia. Astrologia, astronomia, tem tudo a ver, né? Essas religiões mesopotâmicas. Então, eles tinham como representação não imagens desses deuses, mas aí, à sua esquerda, tá? Você tem essa constelação aqui ao redor da estrela Ursa Maior. Essa constelação aqui, ó, é conhecida como Íades, essa constelação, e representava para eles a deusa sorte. Desse lado de cá, você tem o famoso sete estrelo, as Pleiades aqui, ó, essas estrelas mais brilhantes aqui, brilhantes, essas estrelas aqui mais brilhantes aqui, ó, certo? São os sete estrelas. Então, aqui era identificado como o deus destino, e desse lado aqui era a deusa sorte. Então, eles adoravam esses deuses, e curiosamente não havia imagens, eu pelo menos desconheço, imagens de escultura, né? Outros deuses famosos, como Star, né? Como Baal, como Dagon, todos esses deuses da Mesopotâmia têm imagens, tá? Mas, curiosamente, esses dois deuses eles não têm imagens, eles eram adorados a partir da observação das estrelas, certo? Então, quando o povo de Deus, aqui no contexto que a gente leu, começou a misturar, por exemplo, a celebração da Páscoa com essa mesa dedicada à deusa sorte e o deus fortuna, quando eles começaram a misturar isso, o profeta imediatamente reconheceu a idolatria. Eles estavam colocando na mão desses deuses, e não apenas somente na mão de Jeová, o seu destino, né? Estava colocando a sua prosperidade, estava colocando o seu futuro também. Então havia uma mistura. Ao mesmo tempo que eles celebravam a Páscoa, também misturavam com essa mesa. Os elementos da Páscoa eram misturados com os elementos da mesa da deusa sorte e do deus da deusa sorte e do deus destino, ou deusa fortuna e o deus destino. Depende da sua tradução aí, tá? Que vai aparecer na sua Bíblia. Então, qual é o princípio aqui? Deixar de confiar em Deus para confiar em um ídolo, né? Esse é o princípio criticado pelo profeta. Em outras religiões, nós percebemos isso também. Por exemplo, aqui à esquerda, no hinduísmo, tá? Essa deusa aí com 4 braços, tá? É a deusa Lakshmi. Lakshmi no hinduísmo é a deusa fortuna, tá? É a deusa da fortuna, da prosperidade. Inclusive, ela está sempre acompanhada desses elefantezinhos aqui, que são os elefantes que atendem às orações feitas a ela. Então, é o elefantezinho aqui que é o intermediário dela. Ela está sempre representada nessa flor de lótus, tá? Vocês já viram, pessoal, não sei se ainda se vê isso, mas antigamente, vocês já viram nas casas um elefantezinho branco nas estantes? Vocês lembram disso? Do pessoal colocar em algumas casas um elefantezinho nas estantes, elefantezinho branco, elefantezinho dourado. Isso tem a ver com o culto à deusa Lakshmi. Isso tem a ver com esse culto. E foi herdada, essa cultura foi herdada do Oriente para cá. Assim também como colocar a estatuazinha do Buda para atrair boa sorte dentro de casa. Né? Do Buda eu lembro. Aí coloca o orelhudozinho lá dentro de casa. Esse elefante está relacionado com o deus da boa sorte chamado Ganesha. Exato. Exato. Agora que interessante, Ronildo, o Ganesha, ele é esse deus da compaixão também, da boa sorte, mas ele no panteão, ele tem uma figura exclusiva, representativa dele. Ele tem uma figura própria, exatamente.
Exato. Aqui, interessante, aparecem mais é 2 elefantezinhos que são exclusivos dela. Né? Então, Exatamente. a cultura hindu ela é muito politeísta, além de ter um deus para isso, que é o Ganesha, né? com a cabeça de elefante e o corpo de homem, eles achavam pouco e colocavam mais 2 intermediários, 2 elefantezinhos branquinhos aqui, para ajudar também, porque se Ganesha não desse certo, né? Aí o fiel poderia apelar para os elefantezinhos brancos de Lakshmi, que ela poderia ouvir. Às vezes a mulher ela é mais sensível para ouvir algumas coisas, né? O Ganesha podia estar entediado, chateado, aí você apelava para o outro, né? Então, na cultura romana também existe a representação da deusa da sorte, a deusa Fortuna, essa que está aí no meio aí, ó. Tá com esse recipiente aí cheio de ouro para entregar, tá? de coisa para dar para os seus fiéis. Tá? E como tudo no romanismo é herdado, né, da cultura grega, existia uma deusa anterior, tá? A deusa Téquis aqui anterior, você pode ver que é muito parecida até a representação, que era a deusa da sorte grega. Na verdade, os romanos, eles mudaram os nomes dos deuses gregos, né? Eles se apropriaram dos deuses gregos, essa é a grande verdade. Tá? Mas isso é para vocês verem como essa questão de fazer a fezinha numa sorte, né? a questão de usar a figa, o pé de coelho, né? O patuá, isso é uma coisa universal, isso é uma coisa antiga. Essa coisa de apelar para a sorte, né? É uma coisa antiga na humanidade. Você vê que isso aí tem. Tá? E aí o autor ele vai começar a falar sobre, por exemplo, a ansiedade pelas riquezas. O que leva a pessoa a desejar a sorte? A buscar os meios de obter sorte. Primeiro, a ansiedade pelas riquezas. Né? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, ele vai dizer que de grande ganho é a piedade com contentamento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o exercício do amor, né, a prática da solidariedade, do serviço ao próximo, do serviço ao outro, isto deve ser uma fonte de compensação. Por quê? Pelo fato de você estar imitando as ações do Pai. Como você é imitador de Deus, você faz o que lhe agrada, você serve ao próximo e você pratica a piedade e o amor, isso por si só deveria ser a sua forma de contentamento. Isso seria o suficiente para nós. Isso bastaria para nós. Né? Nós deveríamos pensar que isso seria suficiente para que a gente pudesse se sentir contentado, satisfeito. Lembra que eu falei que todo vício tem a ver com uma certa falta de algo, né? Tem a ver com uma certa deficiência de algo. Quanto mais contente é a pessoa naquilo que ela faz, no seu modo de vida, menos suscetível ela vai ser aos vícios. Né? Esse desejo, essa ansiedade pelas riquezas, ela afronta a providência divina. Né? Ela afronta a providência, a confiança na providência divina. Tá? Que é justamente o próximo tópico aqui, que nós vamos colocar. O próximo tópico aqui é essa questão justamente da confiança no prover de Deus, né? Essa confiança no prover de Deus. Certo? Está aqui também em Timóteo, eu citei esse texto para completar. Está aqui em Timóteo. Ele vai falar sobre a questão da satisfação, do contentamento. Certo? Acho que deu uma travadinha aqui, mas ele volta. Essa questão, Geraldo, ela também é abordada no Velho Testamento. Os irmãos devem lembrar que quando Deus provia o maná, e o maná era diário, as pessoas que pegavam além da provisão diária, o maná estragava, né? Não sei se os irmãos lembram dessas passagens, mas o povo, quando pegava o maná para o outro dia, era uma expressão de incredulidade de que Deus poderia prover no dia seguinte. E o maná estragava justamente para chamar a atenção para a provisão de Deus diária, né? Então, é só uma alusão ao que você falou aí, em relação a esperar em Deus, né? Na provisão de Deus. Exatamente. E na oração de Jesus se encontra eco quando ele diz o pão nosso de cada dia. Né?
Ele não ora pelo pão do dia seguinte, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, não. Ele ora pelo pão, a provisão diária, que é o que Paulo também vai entrar também em consonância com o que Paulo está colocando aqui, ele dizendo que, tendo, porém, o sustento com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Paulo está falando sobre um nível de contentamento que vai do básico, da provisão básica, daquilo que é necessário para a sobrevivência. Paulo está colocando isso para quê? Para que as outras coisas elas sejam apenas vistas como complemento e nunca como essência. Então, quando o supérfluo passa a ser essencial para mim, eu entro no perigoso risco da compulsão pelas riquezas, da ansiedade pelas riquezas. Né? E aí entra também na questão da confiança, ele fala na questão da confiança nas riquezas. Porque à medida que você vai buscando e sendo ansioso e vai conseguindo alcançar as coisas pelas quais você estava ansiando, e cabe aqui uma observação, a compulsão nunca finaliza a ansiedade. Você sempre vai estar ansioso por alguma outra coisa. Né? Eu estou com o iPhone 8, mas não é suficiente, eu quero 10. Eu preciso do 11. Nunca há uma satisfação. A compulsão, ela nunca satisfaz. Sempre há uma ansiedade. Então, quando você entra nesse processo, você passa a confiar nas riquezas. E Jesus está dizendo, tá certo? Aí, em Mateus, capítulo 6, verso 19, ele está dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. O que Jesus está dizendo? Que é proibido você acumular riquezas na terra? Né? Não. Se você for ver o contexto do que ele está falando, você vai entender que não façam disso a sua prioridade, ou a prioridade de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Porque se vocês fizerem isto, se vocês estabelecerem isto como prioridade, o que vai acontecer é que vocês vão passar a ser escravos dessa prioridade. Certo? É isso que Jesus está colocando. Então, veja, qual deveria ser, baseado nisso, então, qual deveria ser a nossa posição diante das riquezas? Né? Ou a construção de uma ética diante das riquezas. Bom, o autor de Hebreus, ele está dizendo aí: sejam vossos costumes, vossos hábitos, né, maneira de ser, sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Aí vai entrar em eco com o que Paulo falou. Porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Aí, entrando no que o Ronildo disse também. No momento em que eu fico ansioso por essas coisas, e que isso me leva a uma compulsão, e pode me levar a uma compulsão, mas o simples fato de eu estar ansioso já é ruim, mesmo que não me leve à compulsão, mas já é ruim, já é um passo negativo. À medida que acontece isso, eu deixo de confiar em Deus e passo a confiar em outros recursos. Aí isto explica por que tantas pessoas jogam nas loterias, por exemplo. Tá? E aqui cabe a nossa discussão ética. Será que... Aí a pergunta que nós vamos fazer: será que buscar esses outros meios de ganho, vamos dizer, rápido, fácil, não seria uma maneira de deixar de confiar na provisão de Deus? Será que eu não estou querendo garantir o meu futuro sem precisar da provisão de Deus? Ou tentando complementar a provisão de Deus? Isso é um primeiro ponto que a gente levanta. Né? Esse é o primeiro ponto. Oi. Professor, eu queria, enquanto o Ronildo falava, e o senhor também, me permita, eu queria falar aqui de uma passagem que eu tenho muito assim, buscado, né? Esse entendimento que vocês falaram, em Provérbios 17, versículo 1, o próprio Salomão, que detém uma riqueza incalculável, ele menciona que antes um pedaço de pão seco numa mesa onde se tem a paz. Então, do que as riquezas que trazem desgraças. Então, Salomão, ele tinha propriedade para falar isso porque ele era um homem extremamente rico, era um rei lá e ostentava, na verdade. Então, eu me baseio muito nisso. Né? Se o próprio Salomão disse que antes um pedaço de pão seco numa mesa onde se tem a paz,
Eu me lembro muito da frase que minha mãe me dizia, sempre me criou, eu acho que é por isso que eu tenho um sentimento tão social, tão coletivo. Minha mãe me criou sempre dizendo assim, meu filho, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Essa é a observação. Exato, existe esse detalhe, esse provérbio popular, que inclusive encontra eco na Bíblia, tem passagens bem semelhantes a essa, tá? Que fala sobre isso, né? E é verdade, essa questão do contentamento com a provisão divina, não é? Com esse contentamento. E outra, no capítulo 6, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus, ele faz uma séria advertência sobre a questão do apego às riquezas, né? O apego aos bens materiais, né? Ele faz uma séria advertência. E ele compara, por exemplo, o dinheiro e as riquezas, né? Ele compara a uma potestade. Ele diz que o dinheiro é uma potestade. Por que Jesus coloca isso? Ou seja, ele compara o dinheiro a um Deus. Ele dá nome, ele chama Mamon, né? Ele compara ao Deus Mamon, que inclusive é um desses deuses da fortuna, da riqueza, né? Inclusive. Então, veja, Jesus faz essa comparação para nos alertar de que o dinheiro é uma potestade, e como potestade, ele tem poder sobre aquela pessoa que o busca. Então, isso é claramente visível na vida das pessoas que têm muito dinheiro. Elas são dominadas pelo seu dinheiro. Provérbios também, o sábio Salomão também, ele vai dizer que a riqueza do rico não o deixa dormir. Não é? A riqueza do rico não o deixa dormir. Então, não lhe deixa ter paz. Né? Então, todo o livro de Eclesiastes, há uma pergunta, há um questionamento por parte dele de qual a validade, no final das contas, qual é a validade de toda essa riqueza, de buscar tudo isso. Jesus também fala sobre o homem que destrói os seus celeiros e constrói outros maiores, para ilustrar que a ansiedade pelos bens, ela nunca tem fim, ela nunca se satisfaz, né? O homem, ele nunca se satisfaz nas riquezas. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa gasta. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa esbanja. É comum você ver pessoas que têm alto poder financeiro dizerem assim, poxa, o que eu estou ganhando não está dando para nada. Já ouviu falar as pessoas dizer isso? Rapaz, o que eu estou ganhando não está dando para nada. O cara tem um padrão de vida lá em cima, né? Mas aos olhos dele não dá para nada. Não dá para os gastos dele. Por quê? Por isso. É por isso que às vezes a gente pergunta, como é que pessoas tão ricas se envolvem em esquemas de corrupção? É a mesma explicação. A pessoa é riquíssima, mas não basta, né? A Bíblia diz que os olhos não se fartam, os olhos humanos não se fartam. Então Jesus ele nos leva a refletir, ele nos adverte sobre o perigo de entrarmos na compulsão pela riqueza. Tá? E aí há aquela colocação, alguém pode dizer, não, mas uma loteria federal, né? Uma loteria federal deveria ser uma coisa vista positivamente, porque parte daquele dinheiro é investido em ações sociais, por exemplo. Mas veja, o lucro que o governo federal tem ali é absurdo. E é em cima de um jogo. É em cima de um jogo. Tem pessoas que deixam de comprar o pão da família para jogar na loteria. Né? Então, há um questionamento ético que nós precisamos levantar nisso aí. Será que as loterias federais, mesmo sendo oficializadas, eticamente não são passíveis de uma crítica? Essa é a avaliação que todos nós temos que fazer. Será que elas não são passíveis dessa crítica? Né? Porque é jogo, é probabilidade. Tá? O governo já tem os seus impostos. O governo já tem as suas taxas para fazer o que precisa fazer. Justificaria o governo ter loterias oficiais? Justificaria ter uma jogatina oficial? Né? E entra em contradição. Proíbe os cassinos. Não estou defendendo não os cassinos, não, mas proíbe os cassinos, proíbe os bingos comerciais, mas legaliza o jogo, de certa forma. Então, eu acho que coerente seria não estimular nenhum tipo de jogo que pudesse levar as pessoas a se viciarem. E tem muitas pessoas viciadas em loteria. Existem pessoas. E nos Estados Unidos, tem no Brasil, mas nos Estados Unidos, isso é mais sério ainda. A questão do jogo nos Estados Unidos e das loterias oficiais nos Estados Unidos, na Inglaterra também, famosa por isso, tem casos mais sérios ainda. Pessoas que realmente, literalmente, tiram o pão da mesa
tira a comida dos seus filhos para jogar na loteria. Então, isso é um questionamento muito sério que nós precisamos fazer. Geraldo, Oi. queria fazer uma colocação aqui, porque sobre essa questão do indivíduo achar que o dinheiro o corrompe. Quando a Bíblia, claro que os irmãos todos sabem, que diz que quando faz daquele dinheiro o seu recurso, o seu braço forte, o seu Deus, mas não seria também uma crença limitante da parte dos evangélicos, essa questão de dizer assim, eu não vou investir, eu não vou ser uma pessoa rica, porque que adianta você ter muito dinheiro e não ir para o céu? Que adianta quando você consegue milhões e quando morrer não leva nada? Isso seria também uma crença limitante, porque você pode ser uma pessoa rica financeiramente e ser um adorador por excelência, entendeu? Porque você tem... Sim, entendi. Você tem exemplos na Bíblia de pessoas assim, né? José de Arimateia, você tem exemplo das mulheres que financiavam o ministério de Jesus e eram mulheres ricas, como a mulher do procurador, né? E isso. Você tem exemplos de Lídia, empresária, você tem vários exemplos, do próprio Salomão, né? Você tem vários exemplos, de Jó e Abraão, homens ricos, prósperos, você tem vários exemplos. A grande questão é que, como o apóstolo Paulo coloca, e às vezes esse versículo é até citado de forma errônea, as pessoas citam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não disse isso. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque os que querem ser ricos caem no laço, que Jesus falou. Qual é o laço? O laço de passarem a adorar Mamon como seu provedor, a esperarem na riqueza, né, a sua provisão. Então, esse é o grande problema. Não existe problema em se buscar melhorar de vida. Não há nenhum problema disso. Mas há sempre um alerta na Bíblia, um cuidado na Bíblia, para que, à medida que eu busque, eu não permita que isso se torne a minha obsessão. À medida que... Verdade. Porque Jesus disse, aonde estiver, né, o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se você começa a confiar nas riquezas, e se você começa a negligenciar a busca a Deus, a adoração a Deus, para que esse tempo seja investido na busca das riquezas, você entrou, então, num processo perigoso de compulsão. Né? Você entrou nesse processo perigoso de compulsão. Então, é uma questão de equilíbrio. Tá? É uma questão de equilíbrio. Agora, realmente, a impressão que eu tenho é que tem pessoas que não podem ter dinheiro, sabe? Tem pessoas... Irmão, tem pessoas que, quando são abençoadas, misericórdia. Pessoa se transforma. Pessoa se transforma. Não pode... Já diz o ditado, né? Quer conhecer o homem de dinheiro ou de poder nas suas mãos. Tem pessoas que não podem entrar na bênção, porque quando entra na bênção, desanda tudo. Tem gente que desanda tudo, infelizmente. Jordão, pessoas que não estão preparadas para lidar com isso. Né? Jordão? Não estão preparadas para lidar com isso. Jordão. Oi. Além do mais, diante do que Jair falou e do que você colocou, além do mais, nós temos um problema com relação à riqueza, que é a origem da riqueza, né? Que eu acho que é o que você está tentando tratar aqui. A questão não é nem ser rico ou não ser rico. A questão é como eu adquiri a minha riqueza, né? Então, muita gente procura no jogo de azar, que é esse jogo onde você ganha para o outro perder, esse meio de adquirir riqueza, entendeu? Então, talvez o problema não seja nem adquirir a riqueza, mas será que o fim justifica o meio, né? Será que eu querer ser rico é o suficiente para me levar a fazer isso danificando alguém, né? Porque quando um perde no jogo de azar, o outro ganha. Mas para que eu ganhe, será que é necessário alguém perder? Entendeu? Então, é uma questão ética, né? A gente tem... Porque a gente, irmãos, como eu disse, o perigo são os extremos, né? A gente não pode, por exemplo, então o bingo é ilegal, o jogo tal é ilegal. Sim, onde é que está a crise? Onde é que está a questão? É quando você faz disso uma forma de lucro em função da perda do outro, né? Por exemplo, eu posso fazer um bingo aqui na minha casa? Sim, porque nós estamos usando o bingo como um meio de recreação e não como um meio de alguém sair lucrando e alguém sair perdendo.
Então, quando é utilizado, por exemplo, a gente às vezes faz bingo, a gente às vezes faz rifa, mas esse tipo de coisa, quando é feito de forma recreativa, não para alguém ganhar ou perder no sentido de dano, ou dano financeiro, ou dano material de alguém, não. Mas quando isso é gerado um dano à pessoa, então é aí onde reside o perigo, né? É aí onde eu discordo, né? Se você chega para um grupo de amigos, ó, pessoal, a gente vai fazer um almoço, depois do almoço a gente vai fazer um bingo para a gente brincar aqui. Isso é uma coisa. Onde é que entra o jogo de azar, de fato? É quando há um vencedor no sentido de lucro financeiro ou, como eu disse, de algum outro bem, e o outro vai perder isso. Porque em nome da riqueza de um, eu não posso gerar pobreza no outro. Pelo contrário, né? Então, é mais ou menos por essa linha, né? Tá? Exatamente. E quer ver uma coisa bem atual de uns tempos para cá? A questão das pirâmides. Isso, a questão das pirâmides é uma ilustração financeira. bem, as pirâmides financeiras, que é uma coisa que é prejudicial para as pessoas, né? Na verdade, é um tipo de estelionato. É um tipo de estelionato. E isso, durante algum tempo, foi defendido por muita gente boa, né? Defendeu isso aí, e, sabe, investiu nisso, e etc. Mas as pirâmides são um exemplo dessa questão de alguns alguns poucos que lucram, os que entram primeiro, que lucram, para que uma grande maioria que está na base saia prejudicada, né? E a gente viu isso acontecer com vários nomes diferentes, com várias propostas diferentes, mas a questão é que, justamente, né, os meios, tá, não podem ser justificados pelos fins, né? Tá? Então, é aquela coisa. Você não pode, a partir de um propósito de prosperar, de se dar bem, de lucrar, você conduzir as pessoas a um prejuízo, né? A essa questão do prejuízo. Então, isso está muito relacionado. Então, além da forma como você obtém a riqueza, né, há também, além disso, há também o que a gente falou antes, que é a questão de você também passar a confiar nas riquezas. Pode ser que você tenha obtido riqueza de uma forma correta, justa, com o seu trabalho, mas você também passe a confiar nisso que você obteve. E isso também é negativo. Você está deixando a providência de Deus, trocando a confiança em Deus pela confiança no que você tem. Isso e é idolatria, meio né? como você conseguiu, também é outro lado, como foi colocado aí, é outro lado para a gente abordar, né? Então, por exemplo, essa questão que o autor coloca aqui também sobre as rifas na igreja, por exemplo, rifas na igreja e os bingos na igreja, né? Rifas e bingos. O que acontece? Geralmente, ou normalmente, né? Geralmente não, na maioria das vezes, claro, a totalidade das vezes, quando se faz isso, a ideia é angariar fundos, levantar fundos para alguma coisa para a própria igreja, alguma obra, né? Ou missionária, ou algum projeto congregacional, alguma coisa para o benefício da própria comunidade, certo? E agora, o que acontece é que, de qualquer forma, a gente deve ampliar a discussão, porque, de qualquer forma, numa rifa, alguém vai ganhar parte daquele lucro, certo? Porque geralmente há um sorteio de um bem, aquela pessoa é sorteada, né, recebe aquele bem, e parte do que foi arrecadado é o lucro para a campanha, para ser usado pela própria igreja, para alguma ação beneficente, mas alguém, um irmão que foi sorteado, também lucrou. De certa maneira, também lucrou. Então, eu acho que são questões para a gente pensar, sabe, irmãos? São questões para a gente pensar. Há alguém que saiu ganhou um objeto de valor e outros irmãos perderam. Eu sei que é um trabalho voluntário, eu sei que é uma adesão voluntária, que a atenção é angariar alguma coisa para benefício da própria igreja. Mas eu pergunto, se nós trabalhássemos a generosidade, eu queria ir mais profundo, se nós trabalhássemos a generosidade, se nós quebrássemos o conceito da troca, do Deus que abençoa porque recebe algo, eu preciso ofertar algo para que Deus me abençoe. Se a gente quebrar esse conceito, essa lógica, levar as pessoas à generosidade espontânea, será que seria necessário fazer rifas? Será que eu poderia fazer uma campanha sem precisar de rifas, né? Sem precisar fazer rifas, sem precisar de fazer nenhum tipo de sorteio, por exemplo? Então, eu acho que são questões que vale a pena a gente refletir nelas. Vale a pena pensarmos
nessas questões, não é? Trabalhando a generosidade no corpo da igreja, né? Levando a lógica, não a lógica da retribuição do Velho Testamento, das interpretações esquisitas do livro de Malaquias, do profeta Malaquias, mas trazendo para uma visão neotestamentária da generosidade como ato espontâneo, livre, né? E sem expectativas de recompensa, né? Sem ser encarado como uma mensalidade. Será que a gente trazendo para esse contexto da generosidade, será que nós precisaríamos ainda fazer rifas? Né? Será que precisaríamos? Então, eu acho que é uma coisa interessante para a gente, que é a pergunta que eu estou colocando aí. Como devemos analisar as rifas e sorteios na congregação? Será que não poderíamos passar desse estágio, né? Chegar a um ponto de generosidade na igreja que não precisaríamos disso, tá? Dessas práticas? Ok? E o nosso ponto de afirmação, que é a sorte de uma pessoa não pode ser o azar de outras. Aí eu vou reservar esses momentos finais aqui para as nossas considerações finais. Alguém que queira fazer alguma observação e a gente ir caminhando aí para o encerramento, né? Nós temos aí 7 minutos para a gente caminhar para o encerramento e as considerações finais. Alguém que queira fazer alguma pergunta, mais uma participação, e eu deixo aí essa reflexão final sobre a expansão da generosidade, do pensamento generoso, da lógica da generosidade, no lugar dessa lógica de obter alguma coisa através de uma aposta, né? Através de um sorteio, por exemplo. Alguém quer fazer alguma participação final? Alguma observação, uma pergunta? Geraldo, eu acho que esse fechamento já resumiu toda a ideia, porque assim, você tocou no ponto que seria a resposta para a solução da necessidade, não só da igreja, como da sociedade, né? Que é a questão da generosidade, né? Exatamente. A generosidade ela é uma expressão da graça de Deus, porque a graça de Deus ela é um favor que ninguém merece. Não só ninguém merece, como é impossível pagar essa conta, né? Imagina que Deus age em nosso favor a despeito de nós mesmos. Então, é muito interessante pensar nessa perspectiva da generosidade. Eu acho que a resposta está aí, né? Porque quando você faz a rifa com o propósito de ter lucro, alguém também vai ter perda, né? Então, ou então, por exemplo, vamos mais além, vamos imaginar nos eventos eclesiásticos, onde é necessário alguém pagar para participar. E aí você deixa muita gente de fora também, né? Porque Exatamente. aquela pessoa que não tem condições financeiras de pagar, ela vai ser submetida, ou às vezes a um constrangimento, né, de ser exposto, né, à sua limitação, à sua pobreza, ou às vezes até a um outro tipo de constrangimento, que é ter que trabalhar para participar de uma coisa que deveria ser gratuita, deveria ser, como você acabou de colocar, generosa, né, por parte daqueles irmãos que têm um pouco mais de condição, para que todos pudessem participar, né? A igreja é um corpo, né? A igreja é um corpo, a igreja ela é una, a igreja ela deveria ter essa dinâmica muito mais vivencial, que é a dinâmica da unidade, né? Então, assim, eu acho que a resposta já foi dada, né? Eu acho que um caminho para vencer o vício do jogo de azar, ou até mesmo dessas fezinhas que a gente faz, é o caminho que Jesus propôs, né? Aquele que tem 2 pães, dê 1 e fique com 1. Aquele que tem 2 túnicas, vendo um irmão padecendo necessidade, dê 1 e fique com 1. De modo que nem quem tem muito tenha demais, e nem quem tem falta venha padecer algum tipo de necessidade. De modo que haja, né, no corpo esse equilíbrio, né? Então, o caminho da generosidade, do meu ponto de vista, é uma resposta para essa questão de colocar a sorte no azar do outro, né? Que, para mim, é uma coisa que fere o princípio do evangelho, que é o princípio da piedade. Tá bom? Obrigado. É verdade. Essa é uma questão ética que a gente precisa levantar, porque mesmo quando os propósitos, os fins, eles são bons, né? A coisa é legítima, o propósito é bom, mas
isso não isenta de nós questionarmos a forma, né? Não isenta. E a gente ir além nessa discussão. Será que precisaríamos, então, de sorteios, dessas coisas, né, para que pudéssemos alcançar nossos objetivos? Eu lembro, num evento muito interessante que foi feito, rapidamente, tem a ver com a escola dominical, uma confraternização e alguns eventos de escola dominical que foram feitos com palestrantes de fora e confraternizações, onde se dizia assim: irmãos, aqueles que puderem contribuir, nos ajudar com os custos do evento, serão bem-vindos, mas não deixe de vir para o evento por não poder contribuir. Quer dizer, isso foi uma colocação, uma postura muito bacana, que mostra isso. Existiam custos a serem cobertos, aqueles que podiam ajudar, ajudavam, e quem não podia, ia assim mesmo para o evento, participava assim mesmo, não deixava de participar. Então, isso está muito dentro, esse exemplo, ele está muito dentro do objetivo que nós queremos chegar, da reflexão que nós queremos chegar, onde a generosidade, ela coloca a sorte, ela coloca, ou qualquer outro recurso, de lado, e ela consegue ser supridora, como a graça de Deus é supridora, né? Como a graça de Deus é provedora. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento. Meu Deus. Vamos agradecer a Deus, então. Estamos encerrando aqui. Nós estamos chegando nas 11 horas. E vamos agradecer a Deus. Ore conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada filho e filha tua nesta sala virtual, Senhor. Que, ó Pai amado, a partir, Senhor, da reunião espiritual, passa, Senhor, a ser não simplesmente virtual, mas, ó Pai amado, uma sala de reuniões, ó Pai amado, de corações. Um lugar, ó Pai amado, de comunhão verdadeira, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos abençoa com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos generosos e a confiarmos na tua provisão, Senhor, para que não coloquemos os nossos recursos e expectativas, Senhor, em outra coisa, ó Pai amado, ou em alguém, Senhor, ou em algum sistema, ó Pai amado, coisas que não representam a tua vontade, mas que possamos colocar, Senhor, nossa confiança na tua provisão. Seja isso, ó Pai amado, que guie o nosso coração. Seja isso que nos oriente, Senhor. A confiança em Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a usarmos a lógica da generosidade, Senhor, e da confiança na provisão em Ti, ó Pai amado. Nos ajuda para que possamos crescer, ó Pai amado, em graça, e crescermos em conhecimento, Senhor. E temos o nosso coração fixos em Ti, Senhor. Sabendo, ó Pai amado, que todas as coisas e provisões são falhas. Todos os recursos humanos são passageiros, temporários. Mas somente, ó Pai amado, a Tua graça é permanente. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos durante este dia, Senhor. Fica conosco. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Geraldo, Amém. vou fazer Amém. um convite aos irmãos que ainda estão presentes. Pois não. Bem, nós vamos trabalhar a ética cristã e a questão da sexualidade, tá bom? Então, os irmãos presentes estão convidados, né? Se puderem, convide algum outro irmão que você conhece